Diz assim a palavra de Deus: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, e povo maior em número do que tu, deles não terá temores, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, Ele está com quem, pessoal? Contigo. Então o primeiro passo da lei da guerra é eu entender que eu não posso ficar com medo, que eu não posso ficar acovardado. Por isso que a Bíblia fala que quando Eliseu, meu irmão, o servo do Eliseu, viu a casa do Eliseu cercada de inimigos, que vieram para guerrear contra Israel, e ele se apavorou e ele disse: meu senhor, olha essa multidão de cavalos, carros e cavaleiros. O Eliseu falou assim: Deus, abra os olhos dele para que ele veja, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz que quando ele abre os olhos, ele vê então o mundo espiritual. E a Bíblia diz que aquele servo ficou admirado com o profeta. Por quê, mensageiro? Porque ele viu carruagens de fogo, ele viu o exército do Deus vivo. Como que acabou essa história? Meu irmão, o exército de Deus atacou os inimigos, aquele exército de fogo, e cegou eles, a ponto que Eliseu dirigiu eles para dentro de Samaria lá, e lá quando eles abriram os olhos, eles estavam dominados totalmente, porque eles ficaram cegos. E aí ninguém feriu eles, acabaram despedindo eles de volta, voltaram tudo em paz, tudo tranquilo. Então dá um sorriso para o irmão do lado, diga assim: na guerra, diga assim, Deus peleja por você. O que eu preciso entender? Que na guerra eu tenho que abrir os meus olhos espirituais. Porque se eu olhar com os olhos naturais, eu vou olhar para o lado sentido natural, eu vou olhar para o que as pessoas falam, eu vou olhar para o que as pessoas apresentam. Então na guerra, quando meu irmão vinha o inimigo, muitas vezes o inimigo era mais forte que o povo de Deus, tinha mais carros, tinha mais cavalos. Porém, o que Deus disse na lei? Por mais que tenha inimigos mais fortes que vocês não vão temer e não vão tremer, porque o Senhor é com você. Diga glória a Deus. Só que não para por aí. Olha qual que era a ordem da lei da guerra. Diz assim no versículo 2: e será que, quando vos achegardes a peleja, então quando eles iam para a batalha, o sacerdote, dá um sorriso e diga assim, um mensageiro, fala mais uma vez, um mensageiro, né? Um sacerdote, olha qual que era o dever do sacerdote. O sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos, para vos. Então olha para mim, olha que coisa forte, irmão. Na lei da guerra, quando o povo ia para a batalha, o sacerdote, ele ia correndo na frente, e ele fazia como se fosse uma pregação. Vamos dizer que todos vocês fossem soldados aqui, e eu como sacerdote ia correr na frente e ia dizer: gente, atenção, ninguém amoleça seu coração, ninguém deixa o medo entrar, ninguém permite entrar. Por quê? Porque Deus vai nos salvar, mas ninguém fica com medo. Aí você entende o porquê que o Davi lutou contra o gigante Golias. Como assim, mensageiro, Davi lutou contra o gigante Golias? Você conhece a história. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi lutou com o gigante Golias, o exército de Israel estava diante da batalha, sabe contra quem? Contra os filisteus. Só que o que faltou para o exército? Um sacerdote. O que faltou para o exército? Lembrar dessa lei. A Bíblia diz que o gigante era tão malandro, mas tão esperto, que o gigante dizia assim: ó, não vamos lutar, o melhor soldado de vocês luta comigo, se eu vencer, vocês sendo servos de Saul nos servirão, eu como filisteu, se ele me vencer, então nós o servi. Irmão, 40 dias, toda manhã e toda tarde, ele fazia a mesma coisa. Olha que guerra espiritual. Olha que guerra no psicológico. A Bíblia diz que o comentário no meio do povo era assim, ó: tu viu o tamanho do gigante? Tu viu a armadura dele? Tu viu a lança dele? Meu Deus, ele é homem de guerra. E aí se você pegar o texto,
até vou pedir para a projeção, me ajuda aí por favor, vamos pregar junto, põe 1 Samuel aí por favor, no capítulo 17, versículo 8, olha o que diz ali no versículo 8, irmão, pode olhar na tela que daí fica melhor, a projeção vai me ajudar, diga graças a Deus, para a gente poder pegar os textos para você ver junto comigo, olha o que diz, versículo 11, diz assim, vai no 11 direto, diz assim ó, e ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Então, irmão, 40 dias, o filisteu fez uma guerra onde? Na cabeça. O texto diz que o exército parou. E quantas vezes nós estamos parados na vida, irmão? As coisas não acontecem mais, nós não lutamos mais, nós não vamos para cima, nós não combatemos mais. Por quê, mensageiro? Porque nós estamos num conflito como eles.